Meu esposo me abandonou pela corretora, mas quando descobriram que eu era dona de tudo, Ana nunca imaginou que a vida que parecia perfeita pudesse desmoronar em questão de dias. O apartamento moderno no coração de São Paulo, com suas janelas gigantes que mostravam a selva de concreto e as luzes vibrantes da cidade, virou palco de um silêncio pesado, cortante como gelo. Nunca uma viagem de negócios, mas uma viagem de serviço. O trabalho que ela gostava simplesmente sumiu. Não um sumiço temporário. Ele a abandonou. E não foi só isso. Foi para ficar com Carla, aquela corretora ambiciosa, cheia de charme venenoso, que trabalhava junto com eles. Ana sentiu a garganta queimar, o peito apertar, a cabeça girar ao descobrir tudo, o olhar frio de Ricardo nas últimas semanas. Os bilhetes escondidos, as ligações na madrugada, tudo ganhou um sentido cruel. A traição escancarada no hall do prédio, os cochichos dos vizinhos que passavam pela porta do elevador, os comentários baixos que pareciam perfurar a alma dela. Carla, por sua vez, caminhava pelo apartamento com aquela segurança venenosa, como se tivesse conquistado não só o homem, mas o império deles em cima da poeira da traição. Mas nada abalou Ana mais do que o que descobriu enquanto tentava organizar os documentos para o divórcio. Aquela papelada esquecida, uma pilha atrás da outra, amarelada pelo tempo e pelo esquecimento. Entre contratos e escrituras, um documento peculiar chamou a atenção. Uma decisão legal antiga, quase misteriosa, que mostrava que Ana era, na verdade, dona de toda a fortuna da família. Todos. Os imóveis, as contas, os negócios que eles achavam que pertenciam só a Ricardo, na verdade, tinham o nome dela gravado em letras oficiais. O chão pareceu-se abrir. Ana sentiu as mãos tremerem, as pernas fraquejarem. A dor da traição, somada ao choque daquela revelação, a deixou tonta, como se um abismo se abrisse debaixo dos seus pés. E mais, tudo indicava que essa descoberta não era um acaso, mas uma peça esquecida de um quebra-cabeça antigo, amarrado a segredos guardados por seu falecido pai, um homem que ela sempre acreditou ter sido simples, mas que agora parecia esconder segredos que poderiam destruir tudo e todos ao seu redor. Carla não ficou quieta diante disso. Como uma víbora venenosa, lançou suas farpas veladas, ataques atrás de ataques, tentando barrar Ana a qualquer custo. A cidade que antes parecia cheia de luzes, agora mostrava sombras negras em cada esquina. O desprezo das rodas sociais, o murmúrio das pessoas quando detectavam a crise, tudo fazia Ana sentir-se encurralada, vulnerável, mas também com uma chama de raiva crescente queimando por dentro. Enquanto Rafael, um amigo de confiança, tentava mantê-la sã, Ana percebeu que aquela fortuna trazia não apenas poder, mas um mistério inquietante. Em pilhas de papéis, diários escondidos e e-mails antigos, surgiam pistas vagas, pistas perigosas. Algo no passado da família, algo obscuro, rondava aquele legado, e Ana sentia que não só sua vida, mas sua própria identidade estava prestes a ser atacada. Era uma armadilha disfarçada de herança. Ela encarava o espelho no quarto, olhos vermelhos, rosto pálido, sentindo a batalha interna que a consumia. Vingança? Recomeço? Até onde iria para se impor, proteger o que era seu? A dúvida se alastrava como fogo, e a verdade, essa até então escondida, ameaçava explodir a qualquer momento. Naquele momento exato, ao fechar a última pasta, Ana soube. Essa história estava longe de acabar, e o confronto mais cruel,
com Carla, com o passado, com seus próprios sentimentos, estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana fechou a última pasta com força, o estalo ecoando pelo apartamento. O peito queimava, a cabeça latejava. Toda aquela dor do abandono, a traição que apertava o peito como um punhal. Agora carregava um peso novo. O legado do pai, dessa fortuna secreta que ninguém podia tocar. Ela engoliu a seco, tentando respirar fundo. Isso não pode acabar assim, pensou com fogo nos olhos. Foi quando o celular vibrou. Era uma mensagem no WhatsApp de um número desconhecido. O alerta da tela atravessou em silêncio, quarto escuro. Ana, precisamos falar. Sobre Ricardo, sobre tudo. Não é o que você pensa. A mensagem vinha com um vídeo. Ela hesitou, o coração apertando até quase parar. Tocou o play. No vídeo, uma câmera tremida, imagem borrada. Um lugar escuro, paredes sujas. Lá estava Ricardo, não o homem elegante e perfeito que ela conhecia, mas alguém diferente. Com o rosto amassado, olhos fundos, ele sussurrava, aparentemente falando com alguém fora do quadro. A voz saía áspera. Ana, não posso deixar você descobrir o que fiz, ele dizia, quase chorando. Eles vão atrás de mim. Eu tentei proteger você. Carla não é quem você pensa. Ela é só a ponta do iceberg. Ana arregalou os olhos. O peito congelou. Quem eram eles? Por que Carlos não podia deixar ela saber? Antes que pudesse processar, a cena mudou. A câmera mostrou uma mulher encapuzada, figura alta, a voz grave dizendo com firmeza: Ricardo, você sabe o preço. Agora é tarde. A imagem cortou de repente. Ana sentiu um nó se formando na garganta. Suas mãos tremiam tanto que o celular quase caiu. Tentou ligar para Ricardo. Chamadas não atendidas, mensagens ignoradas. Foi aí que ouviu um barulho estranho. Na janela, batidas fortes. Algo se chocava contra o vidro. Ela correu olhando para a rua. Nada além do silêncio da madrugada. O coração dela disparou. A sensação de que estava sendo observada consumiu sua pele. De repente, o apartamento ficou opressor, carregando o ar pesado, de ameaça. Sem acreditar, Ana voltou ao armário e puxou uma gaveta. Trancada, onde encontrou uma chave velha que achava que nunca usaria. Recordou um velho baú do pai guardado no sótão, um lugar que evitava como o diabo da cruz. Subiu as escadas rangentes, o medo espreitando a cada passo. A porta do sótão rangeu ao abrir. Uma luz fraca iluminava móveis antigos e caixas empoeiradas. No meio da bagunça, o baú. Ela o abriu devagar. Dentro, entre papéis amarelados, uma caixa de madeira pequena delicada, com um símbolo estranho gravado. O mesmo que viu na decisão legal que a tornava dona da fortuna. Com as mãos trêmulas, abriu a caixa. Achou um envelope lacrado, uma carta com a letra do pai. Se você está lendo isso, minha filha, é porque as sombras nos alcançaram. Ricardo nunca foi só um traidor. Amigas, ele foi um soldado numa guerra que você mal entende. Essa fortuna, essa cidade não são o que parecem. Proteja o que é seu, mesmo que isso custe tudo o que ama. Confie em ninguém. Eles estão mais perto do que imagina.
Ana sentiu um grito preso no peito, a dor de 1000 incertezas esmagando seu coração. Foi quando o celular tocou, com uma chamada de vídeo. Ela atendeu tremendo. A imagem que apareceu não foi de Ricardo. Era Carla. Sorriso cruel, olhos frios. E a frase que congelou tudo. Ana, você achou que tinha controle? Que essa história... Sabia. Sua vida, seu mundo, estava prestes a ruir de vez, pois a verdade que estava chegando não só transformaria tudo o que ela sabia, mas jogaria seu próprio nome no centro daquele furacão. E no último instante, antes que pudesse desligar, Carla matou a voz com um aviso. Ricardo não sumiu. Ele está desaparecido. E você é a próxima. Ana ficou ali, a mão congelada no ar. O eco do silêncio se espalhou cortando a noite. Um silêncio pesado demais, urgente demais, para ser ignorado. E a pergunta que queimava na mente dela, e na de todo mundo, ficou no ar. Quem ela realmente era, afinal? E quem estava disposto a matar para esconder isso? A mão de Ana ficou paralisada no ar. O celular, quase. Escorregando dos dedos trêmulos, o silêncio cortou tudo por um segundo. Pesado, sufocante. O ar no apartamento parecia mais denso, como se o tempo tivesse encolhido ali, naquele instante. Ela engoliu um nó na garganta que parecia querer se enroscar por dentro até sufocar. A voz cruel de Carla ainda ecoava nos ouvidos. Desaparecido. Ela. Próxima. As palavras martelavam, cada batida levando o medo a um novo ponto de ruptura. Ana estava sozinha no escuro da madrugada, mas sentia olhos invisíveis furando sua pele. Alguém estava à espreita. Foi quando ouviu o som, estranho, quase abafado, vindo do corredor. Um clique seco, quase imperceptível. O olhar de Ana disparou para a porta do apartamento. Seu corpo congelou. Devagar, a maçaneta girou. O quarto se transformou num pesadelo silencioso. Ricardo entrou. Não como o homem sumido e frágil do vídeo. Não, ele estava calmo, com olhos duros, vidrados. Uma frieza gelada que Ana nunca tinha visto antes. O silêncio se quebrou na sua garganta seca. Ana. Ele falou baixo, a voz rouca, mas carregada de algo mais sombrio. Você precisa saber a verdade. Ela engoliu o medo e pediu com a voz trêmula. O que está acontecendo? Quem são eles? Ricardo fez um passo adiante, puxando algo do bolso. Uma pequena arma preta, brilhando sob a luz fraca do apartamento. Eu nunca quis te machucar, ele disse sem piscar. Mas tem coisas aqui que você não entende. Esse passado, essa fortuna não são só números numa folha. É sangue. É morte. Carla, ela não é inimiga. Ela é a única que tenta te proteger. Ana sentiu o peito afundar. Aquilo parecia uma loucura. Como ela podia acreditar nas palavras do homem que a traiu e abandonou? Mas algo em seu olhar dizia que ele falava sério, mesmo naquele instante tenso, perto do perigo. Por que você, ela engasgou, está aqui se estava desaparecido? Ricardo suspirou pesado, quase tropeçando nas palavras. Tem gente que quer me ver morto, e eles querem você também. Ele olhou para trás, para a porta do corredor. Eu fugi para te proteger, por isso fugi da cidade. Eu não sumo, eu me escondo. Antes que Ana pudesse responder, o celular começou a vibrar outra vez, quebrando a tensão como um trovão súbito. Ela pegou com mãos trêmulas e viu uma notificação, uma chamada de vídeo. O nome no visor a fez congelar. Rafael.
Ana tentou entrelaçar os dedos, mas a respiração falhava. Atendeu. Do outro lado, a tela tremeu, mostrando um prédio escuro, mal iluminado. Rafael, com o rosto pálido e olhos arregalados, falou rápido, quase sussurrando. Ana, escuta. Não é só Carla, nem só o seu pai. Tem alguém muito perto de você que está no meio disso tudo. Você precisa se afastar. Correr. Agora. Ana tentou perguntar quem, mas a conexão caiu. No momento em que a tela apagou, um baque forte ecoou no apartamento. Vidro estilhaçado. Um projétil entrou pela janela, raspando perto da cabeça de Ana, que se jogou no chão, o coração disparando até doer. O apartamento explodiu num caos. Ricardo puxou Ana para trás, os olhos procurando a origem do tiro. Mas então a luz caiu. Tudo ficou escuro, menos uma coisa que brilhou. Uma pulseira no pulso de Ana, desconhecida, fria, estranhamente familiar. Com horror, ela notou uma pequena gravação ativando sozinha. Era ela, Ana. Em vídeo, várias cenas antigas que ela não lembrava ter sido filmada mostravam conversas com Ricardo, com Carla, até com Rafael. Palavras cortadas, ameaças veladas, planos secretos. E no final daquela gravação, a última imagem, Ana sorrindo, assinando um contrato, mesmo papel que agora comandava sua fortuna. Datada de ontem, Ana se encolheu. O peso da traição não vinha só de Ricardo ou Carla. Ela mesma tinha sido manipulada, usada e, pior, seu pai, que ela pensava conhecer melhor do que ninguém, estava vivo. Ou alguém, durante todo esse tempo, assumia que estava. Jogado fora na escuridão, sentado ao lado da verdade que destruía tudo. Ricardo segurou firme o braço dela, olhos pedindo proteção. Ana, isso tudo nunca foi só sobre dinheiro. Você tem gente caçando você por uma razão que você sequer imagina. Eles querem que você morra ou que você desapareça. Ela olhou ao redor, procurando um refúgio que não existia. De todo aquele jogo sujo. E então, como um sussurro messiânico e cruel, uma última mensagem surgiu na tela do celular caído no chão. Você não é quem pensa ser. Nunca foi. Ana piscou, o mundo girando demais para equilibrar. Afinal, ela era. E quanto tempo ela usou a máscara de uma vida que nunca foi dela? A noite parecia longe de terminar, mas Ana sabia que dali nada seria igual. Nunca mais. O celular caiu no chão. Ana engoliu em seco, o peito doendo, como se alguém apertasse uma mão invisível ali dentro. O vídeo piscava na tela meio quebrada, a última frase martelando. Você não é quem pensa ser. Nunca foi. Um frio subiu pela espinha. Ricardo segurou o braço dela com força, olhos desesperados, a respiração pesada. Nada fazia sentido. O silêncio cortava feito navalha, até que a porta do apartamento se abriu com um estrondo. Rafael entrou, correndo, o rosto pálido, a respiração entrecortada. Ana, ele falou rápido, quase sufocado. Tem uma coisa que você precisa saber. Não é só essa história do seu pai, nem o sumiço do Ricardo. Tem algo muito, muito errado. Ana ergueu o olhar, já sentindo o coração acelerar de novo, como um tambor enlouquecido. O que você quer dizer? Perguntou. Rafael hesitou, engoliu o medo e aí soltou um nome que fez todo o chão sumir sob os pés de Ana. Carla. Ela nunca foi só a corretora dela. Era outra coisa, Ana. Algo dentro da sua família. Na verdade, ele engoliu seco. Carla é sua irmã. A palavra estourou no ar. Irmã. Ana sentiu as mãos gelarem, a boca secar. Irmã?
O som da voz quebrou o silêncio, fazendo tudo acelerar. Como assim? Ela gaguejou. O pensamento com nó. Isso é impossível. Rafael puxou o celular do chão, mostrou algo na tela. Um exame de DNA, anotações antigas e um documento antigo quase esquecido, escondido no baú do sótão. Tudo provava. Carla e Ana compartilhavam o mesmo sangue. O mundo inteiro parecia desabar. Ana segurou a cabeça, as lágrimas queimando os olhos. Toda a raiva, toda a dor da traição, de repente se misturou a um novo veneno. A verdade sobre Carla não era só traição, era família. Ricardo falou baixo, quase falando para si mesmo. É por isso que tudo ficou tão perigoso. Porque essa família não é só um legado, é uma maldição. Ana sentiu uma pressão do peito, como se um muro tivesse caído de repente, enterrando tudo em pó. Ela olhou para o rosto de Carla, o sorriso cruel gravado na memória, e nada fazia sentido mais. Foi então que o celular vibrou outra vez. A mensagem do anonimamente misterioso pisca na tela. Não confie em ninguém, nem nela, nem em você. Ana engoliu, o nó na garganta tão apertado que quase a sufocava. Rafael a puxou para um canto, olhando ao redor com desconfiança. Precisamos sair daqui, agora! Eles já sabem que descobrimos. No instante seguinte, um estrondo sacudiu o prédio inteiro. O vidro da janela estilhaçou com um som brutal, e um projétil passou raspando a cabeça de Ana, que caiu no chão, o coração explodindo. Ricardo se levantou rápido, tirou a arma do bolso, procurando desesperadamente por qualquer sinal de quem atirou, mas nem a sombra aparecia. O apartamento virou uma armadilha, um lugar onde nada era seguro. E então, no meio do caos, Ana percebeu algo que congelou o pouco ar que restava nos pulmões. A pulseira no seu pulso, que tinha começado a gravar sozinha. Agora mostrava não só o contrato, mas uma foto antiga, de Ana criança. Ao lado, uma mulher, a mesma mulher do vídeo em que Ricardo parecia amedrontado, mas com o rosto dela coberto por uma sombra. Ana piscou, o mundo girando tão rápido que quase caiu. Uma voz ecoou-lhe a cabeça, como um trovão. Você nunca foi filha única, porque nunca deveria existir. A luz apagou de vez. No escuro, Ana percebeu que o maior golpe não foi a traição, nem a fortuna, nem o desaparecimento de Ricardo. O verdadeiro horror era que tudo, absolutamente tudo, estava construído em mentiras, e que a sombra mais próxima a envolver não era de Carla, nem do pai, nem do ex-marido. Era dela mesma. Mas a pergunta que esmagava mais forte do que tudo era essa. Se Carla é irmã, então quem afinal é Ana? Porque aquela sombra na foto, aquela mulher, não era sua mãe. E pior, Ricardo segurou a arma com mãos trêmulas e disse num sussurro que aterrorizava: Eu não sei se você quer a verdade. Por quê? Quando descobrir quem você realmente é, não vai sobrar nada. A sala ficou fria. O silêncio voltou. Mas agora era o silêncio que precedia uma queda ainda mais brutal. Ana se levantou devagar, o corpo trêmulo, a mente caindo em pedaços. O telefone caiu no chão, projeção da foto antiga dançando no teto. E a pergunta que agora queimava não era mais quem traiu quem, nem quem está desaparecido. Era quem você é de verdade. E se a resposta destrói tudo o que você já foi? Ana se levantou devagar, o corpo pesado,
a cabeça latejando como se alguém tivesse batido com força ali dentro. Os olhos ainda presos no celular no chão, onde a imagem daquela mulher sombria permanecia. E a frase martelava na mente dela, forte demais para ignorar. Você nunca foi filha única porque nunca deveria existir. O silêncio apertava o peito. Ricardo, ainda segurando a arma, respirava fundo, tentando manter a calma que não existia. Ana deu um passo atrás, tropeçando no tapete. O rosto dela estava congelado, o coração batendo no ritmo de uma sirene de emergência. Foi quando tudo mudou. A porta do apartamento se abriu novamente, com um estrondo, como um trovão que cortou a madrugada. Um grupo de homens entrou, fechando a passagem, bloqueando a única saída. Homens vestidos em preto, rostos cobertos, passos firmes e frios. Ana quis gritar: dos invasores. Ricardo ficou de pé, a arma firme, mas a expressão dele mudou. Algo que Ana não conseguia entender. De repente, ele ergueu as mãos, os olhos desviando para a parede. Calma, falou, voz afiada, num tom que dizia mais para os invasores do que para Ana. Vocês vieram cedo demais. Um dos homens deu um passo à frente, tirou o capuz. Ana quase não acreditou no que via. Era o pai dela, o homem que deveria estar morto, enterrado no passado sombrio. Ele olhou para Ana, os olhos frios, sem uma gota de afeto. Surpresa, disse, como se fosse nada. Achei que já tinha feito você entender, Ana. Você é fruto de um erro que nunca deveria ter acontecido. Eu tentei apagar. Isso, mas você insiste em existir. Os invasores cercaram Ricardo também. Ele não resistiu. Colocou a arma no chão, os olhos caindo. Ana sentiu o corpo desabar, o mundo girando de vez. O homem que ela acreditava ser seu pai estava ali, vivo, de verdade. E o que ele chamou de erro parecia ser ela, a peça que desestabilizava tudo. Mas aí veio a bomba que explodiu de vez cada pedaço da história. Aquele pai se virou para Rafael, puxando de dentro do casaco uma pasta grossa e antiga. Passou na mão do amigo de Ana com um sorriso gelado. Rafael, você me traiu. Sempre soube demais. Criou laços, achou que era diferente. Mas você é um soldado igual a mim. Só que perdeu o foco. Rafael engoliu seco. O rosto ficou branco como a parede. Ana viu nele um medo genuíno, quase infantil. Daí, num instante que parecia estar congelado no tempo, Ricardo caiu no chão, com uma faca cravada nas costas. Ninguém ouviu o barulho, ninguém viu quem atacou. Ana só viu Ricardo no chão, os olhos fechando lentamente, sangue crescendo em um rio negro por onde ele se estancava. Ana gritou, o som rasgando a noite, tentando agarrar o homem que agora se apagava. Rafael se abaixou rápido, o rosto sujo de lágrimas que não queria mostrar, e o homem que Ana chamava de pai se aproximou dela com passos lentos, seu olhar um convite para o abismo. Ana, você sempre esteve no meio do fogo, e hoje, depois dessa noite, nada será igual. Ele abriu a pasta na mão de Rafael e jogou sobre a mesa do apartamento. Cartas, documentos, fotos antigas de Ana, mas não a Ana que ela conhecia. Uma menina em um hospital, envolvida em aparatos médicos, tubos, a mão frágil agarrando algo. Mas o quê? A revelação que fez Ana engasgar. Aquela menina na foto não era ela, era outra criança. E no topo da pilha, um laudo médico com seu nome verdadeiro, mas datado de 20 anos atrás. Ela tentou entender, mas as palavras fugiam. O homem que parecia seu pai falou,
sorrindo com frieza. Ana, você foi confundida, trocada. Não é filha dele nem dela. Nunca foi a Ana que imaginou. Você é quem não deveria existir, porque é a peça-chave de todo esse jogo. Ana caiu no chão, o corpo tremendo, a mente uma bagunça escura. Rafael tentou alcançá-la, mas suas mãos eram como pedras. O mundo parecia desmoronar e reconstruir embaixo dela. E no meio disso, a única coisa clara era que nada era o que parecia. A voz daquele homem ecoava como um gume cortando o silêncio. A verdade, Ana, é que a pessoa que você chama de irmã, Carla, é a legítima filha dessa família. Você é a criança trocada, o segredo enterrado que pode derrubar impérios. E muitos matariam para manter isso escondido. No instante seguinte, a luz pisca, o celular no chão solta mais um alerta. Uma última mensagem aparece, seca e cruel. O tempo está se esgotando. Você não pode confiar nem no seu próprio sangue. Ana olhou para o rosto das pessoas na sala, o homem que chamou de pai, Rafael, Carla, e sentiu o peso do vazio crescendo dentro dela. Aquela noite não era só sobre segredos, era sobre o caos que tinha explodido exatamente no instante em que ela descobriu quem realmente era. E o pior, agora, ela não sabia se queria sobreviver para saber mais. Ana encarou o rosto impassível daquele homem que dizia ser seu pai. O peito dela sufocava num aperto que parecia rasgar tudo por dentro. Rafael estava ali, pálido, olhos fixos no chão, como se tentasse esconder algo que não podia. O silêncio virou punhal na garganta. De repente, um barulho cortou o ar, o som seco de um clique metálico. Todos se viraram em um instante para a porta do apartamento. Ana engoliu todos os músculos tensos. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura magra e coberta por um capuz escuro. A respiração do grupo travou. Era uma mulher. Seu rosto, apesar da sombra do capuz, era impossível de esconder por muito tempo. Ana piscou sem acreditar. Mãe? A voz saiu fraca, quase sem som, como um fio de cabelo na tempestade. A mulher tirou o capuz com um movimento rápido. Os olhos dela, familiares demais, incendiaram a sala. Não. Ana, eu não sou sua mãe. Nunca fui. A voz dela era fria, cheia daquela dureza que só quem fez escolhas monstruosas tem. Mas vim lembrar você quem realmente é. Ana sentiu um tremor subir da barriga até a garganta. A mulher se aproximou, sem pedir licença. A verdade que seu pai não contou é que você nunca foi a criança trocada, nunca foi uma peça perdida. Você foi criada para ser um alvo. Um sorriso cruel aparece no rosto da mulher. E eu fui a única que te escondeu. Te protegeu de um destino que te mataria antes mesmo de você entender que o mundo quer sua ruína. Ricardo, ainda cambaleando, olhou para Ana com uma mistura de medo e desespero. Quem é ela? Perguntou. A voz, quase um sussurro. A mulher virou o rosto para ele, olhos gelados como aço. Eu sou a verdadeira mãe da Ana, mas não do jeito que você imagina. Ana sentiu o chão fugir, a figura que agora tomava conta da sala tinha uma presença que esmagava tudo ao redor. A mulher ergueu um envelope amarelecido, jogando-o sobre a mesa. Era cheio de documentos, fotos, exames, tudo apontando para um passado escondido, uma verdade que pareciam querer enterrar para sempre. Você não é só uma criança trocada. Você é fruto de um experimento, um erro, uma criação. Ana, você é um elefante branco, uma coisa que a família queria esconder a qualquer custo.
A mulher respirou fundo, com uma ferocidade antiga no olhar. O seu pai, essa farsa toda, não é mais do que um fantoche nessa trama. Rafael, ele não é seu amigo. Ele é um dos responsáveis pelo que aconteceu com você. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Rafael, pálido, tentou falar, mas a voz não saiu. O homem que ela pensava proteger, o que tentou ser seu porto seguro, estava sendo desmascarado ali, na sua frente. Cala a boca! Rafael gritou, apontando a arma que agora tirou da cintura, uma faca reluzente. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Em segundos, o apartamento virou uma guerra. A mulher avançou num movimento rápido, derrubando Rafael no chão. O homem lutou, mas a força dela era brutal. Parecia o peso de um segredo milenar que não podia ser carregado por ninguém. Ana se jogou para o lado, o coração martelando tão forte que parecia sair pela boca. Viu a faca fugir do controle de Rafael, cair a centímetros do seu pé. Vocês todos estão no meio de um jogo que nasceu antes de qualquer um aqui, a mulher gritou, olhando para cada um. E no centro disso está você, Ana. A verdade que eles temem é que você não só é o segredo deles, você é a arma que vai derrubar tudo ou destruir quem você ama. E isso inclui você mesma. Num segundo, as luzes piscaram e a energia caiu de vez. O apartamento mergulhou na escuridão total. Só restava o som da respiração pesada, o barulho dos corpos se movimentando às cegas. Quando a luz voltou, Ana sentiu a mão coberta de sangue apertando a dela. Olhou para o lado e viu a mulher caída no chão, o rosto pálido, os olhos fechando. Um tiro ecoou aqui fora, seguido de gritos e passos correndo pelo corredor. Ricardo estava morto. Rafael desaparecera. Ana ficou sozinha com aquela mulher desacordada. O envelope estava aberto no chão, espalhando documentos que gritavam segredos que ela ainda não queria enfrentar. Suas mãos tremiam demais para pegar os papéis. E então, como um sussurro sufocado, a voz da mulher que ainda respirava, quase morta, cortou o silêncio. Ana, a sua vida nunca foi sua. Você é uma criação, mas não a que eles dizem. Você é o começo, a chave, o que todos estão desesperados para controlar. Um barulho forte na porta, passos que se aproximavam, vozes confusas rodando o corredor. Ana engoliu o medo. A pulseira no pulso brilhou de novo, ativando uma nova mensagem. Uma foto da mulher inconsciente apareceu, com um texto só. Ela sabe. A verdade que vai quebrar tudo. Proteja essa mulher. Ela é tudo o que resta. Ana olhou para a porta. Lá fora, o perigo crescia. A confusão também. Mas a certeira dúvida que queimava por dentro era uma só. Mulher no chão era sua verdadeira mãe. Então, quem foi que criou a Ana que ela acreditava ser? E até onde estava disposta a ir para proteger uma mentira que, afinal, parecia ser sua única verdade? O coração de Ana batia tão forte que parecia querer explodir no peito. A mulher caída no chão, aquela que dizia ser sua verdadeira mãe, ainda respirava com dificuldade. As sombras no apartamento pareciam avançar, engolindo tudo, enquanto o silêncio pesava como uma sentença. Então, de repente, a porta do apartamento se abriu. Com violência, luzes vermelhas e azuis invadiram o espaço. Policial, polícia. Ana congelou, imóvel, olhos arregalados, respiração presa. Havia algo errado.
Rafael reapareceu no corredor, mãos às mãos, mas o olhar dele tinha um brilho estranho, um brilho que Ana não reconheceu. Ana! Chamou ele, com voz tensa, quase urgente. Preciso levar você daqui, agora! Antes que pudesse responder, o homem que dizia ser seu pai se levantou, lentamente, segurando o braço da mulher caída. Eles não são confiáveis, disse com voz grave. Você tem que escolher, Ana. Mas ela mal escutava. Os gritos, os passos, a polícia entrando com armas desembainhadas. Ana sentia o corpo trêmulo, os olhos marejados e a cabeça latejando. Então, tudo aconteceu rápido demais. A verdadeira mãe de Ana abriu os olhos com um esforço quase impossível. Ana, sussurrou com voz falha. Ela nunca existiu. Ana franziu a testa, confusa demais para entender. Quem? Perguntou, a voz um fio frágil. Você, a mulher tossiu. Você está conectada a algo que não compreende. De repente, o homem levantou a faca que tinha atirado fora e, num movimento brutal, cravou-a na própria barriga. Ana congelou. O grito cortou o ar, um som puro, cheio de desespero e raiva. Rafael piorou a cena, agarrando o homem que desabava no chão. Seus olhos agora não mais tão pálidos, mas frios, calculistas. Essa mentira tem que morrer junto com ele, falou e olhou fixo para Ana. Porque você não é Ana. Nunca. Foi. O choque que tomou conta do corpo dela era paralisante. O peito ardia, a boca secava e as palavras desapareciam. Ana tentou se mexer, mas o chão parecia sugar as forças. Foi quando o celular no chão, ainda brilhando com a pulseira, soltou uma última mensagem automática. A luz da tela iluminou o rosto dela, apontando para o texto que congelou tudo. Você é o vírus, o erro que nunca pode vingar. Destrua-se ou será destruída. Ana engoliu a seco, enquanto, na porta, os policiais avançavam. Rafael recuou, com um sorriso cruel, dizendo baixo: A verdade é que você não é filha de ninguém. Você é uma criação, um experimento, o que eles mesmos tentaram apagar e fracassaram. Ana, aterrorizada, olhou para o corpo daquele homem agonizando. Para a mulher que segurava sua mão quase morta, para Rafael, agora revelando sua verdadeira face, uma sombra que sempre esteve ali. Mas o que partiu sua alma foi o sussurro que veio daqueles lábios quase imóveis da mulher. Eu só quis salvar você do que era, na verdade. Antes que Ana pudesse perguntar, a energia caiu de novo e o apartamento mergulhou numa escuridão total, cheia de ruídos estranhos. Passos, sussurros, alguma coisa se mexendo no teto. Na penumbra, aquele pensamento queimava voraz. Se Ana não era quem pensava, se nunca foi filha daquela família, se o amigo em quem confiava era um inimigo e se sua verdadeira mãe parecia esconder um segredo tão grande que poderia apagar todo o passado. Então, quem diabos era Ana? Afinal, e pior ainda, quem a tinha criado? E por quê? Quando a luz voltou, a mulher da pulseira respirava uma última vez e, com um olhar carregado de verdades sombrias, murmurou: Eles não são humanos. Ana engoliu um grito preso. No início, o que parecia uma luta de família, segredos e traição, descambou numa guerra que ninguém poderia imaginar. Porque agora, a história não era só sobre sangue ou dinheiro. Era sobre algo que ultrapassava a própria natureza. Ana era a chave para algo monstruoso. E eles a queriam viva ou morta, a qualquer custo. O silêncio apertou como um abraço gelado. O mundo de Ana não era mais o mesmo, nem ela. O silêncio caiu pesado como uma tumba.
Ana sentia o peito apertar, a garganta embolar, cada respiração custando uma luta. A mulher no chão, a verdadeira mãe, parecia à beira do fim. A pulseira no pulso, fria e brilhando, drenava o pouco ar que sobrava na sala. O coração dela pulsava numa batida descontrolada, igual a um tambor que não podia parar. E então um estalo. O teto da sala de repente ruiu. Um estrondo ensurdecedor, poeira e escombros voando no ar. Ana cambaleou, os olhos vermelhos piscando contra a nuvem que se formava. A lâmpada balançava pendurada entre os pedaços de cimento que caíam como chuva mortal vindo do escuro do sótão. O caos tomou conta. Ana sentiu mãos a agarrando, puxando para trás, voz urgente gritando: "Sai daqui!" Era Rafael, mas havia um brilho estranho naqueles olhos que lagueaçam, um brilho cruel de quem sabe demais. Ela tentou resistir, mas foi jogada para fora da sala com força. Quando recuperou o fôlego, viu o que restava da sala. Destruída, um buraco aberto para cima que parecia engolir a luz. Por um instante, tudo continuou em silêncio, até que a mulher ferida na sala tossiu com força. E aí, seu olhar mudou. Seus olhos, antes quase apagados, brilharam com uma intensidade sobrenatural, fria, cortante. Ela se levantou, meio cambaleando, e ninguém entendeu bem como. "Vocês estão todos enganados." A voz dela saiu negros como o breu. A máscara de fraqueza desapareceu por completo, revelando um monstro que Ana jamais pensou existir. Ricardo, que estava no chão, segurando a barriga ensanguentada, tentou se erguer, mas parou, os olhos arregalados de terror. "O quê? O que você é?" gaguejou, a voz falhando. "Eu sou a origem." A mulher respondeu, e sua boca se abriu num sorriso angustiante, mostrando dentes que brilhavam numa luz que não vinha dali. "Ana, você não é um erro. Você é um experimento. Mas eu sou a fonte, a raiz desse pesadelo." Ricardo tentou falar algo, mas uma tosse violenta o derrubou. Rafael se aproximou devagar, mas a mulher, agora claramente algo além do humano, fechou os olhos num comando quase hipnótico. Rafael congelou, os olhos vidrados, e caiu no chão imóvel. Ana sentiu a respiração travar, o mundo girar. "Você queria me proteger?" A criatura falou, avançando um passo. "Tudo isso, essa farsa, foi para esconder meu segredo. Eu criei vocês. Eu os fiz, à base de um plano maior." A sala fresca de gratidão, medo e mentira evaporou num só instante. Ana percebeu, apavorada, que nada do que sabia até agora fazia sentido. Seu pai, um peão. Rafael, um cupincha. Carla, a irmã, tudo obra dela. O chão tremeu. E então um trilho de metal caiu do teto destruído, quase atingindo Ana. Ela rolou para o lado, sentindo o coração quase explodir. Olhou para cima e entre os escombros percebeu uma coisa que fez a sua mente quebrar de vez. Um grande símbolo incandescente, semelhante ao da caixa que ela abrirá no sótão, pulsando numa luz sinistra, como um cérebro que ainda funcionava por trás de tudo. Ela engoliu seco. Ninguém poderia mais negar. Aquilo não era uma guerra de família. Era algo maior, muito maior. "Ana!" A voz da criatura cortou o ar. "Você é a chave, mas também é a prisão. Se eu morrer, tudo desmorona. E com isso, o nosso segredo vai se espalhar para sempre." Ana sentiu as mãos tremerem, o peito congelar. E então, num ato desesperado, ela fez o que nunca imaginou. Pegou a pulseira,
direcionou para o símbolo. Um flash de luz invadiu o apartamento. A criatura gritou, mas não parou. A luz ficou tão forte que... Ana fechou os olhos. E quando os abriu, não havia mais nada. Ou melhor, havia. Ana se viu sozinha, numa sala branca, sem janelas, sem portas, uma cadeira ao centro. Um monitor aceso mostrava imagens estranhas, mas o que chamou sua atenção foi o rosto dela mesma olhando da tela. Era a versão dela criança, sorrindo. Ao lado, uma mulher com um sorriso perverso, a verdadeira mãe humana. De repente, uma voz mecânica entrou na sala. Bem-vinda, Ana! Ela congelou. Você não passou por isso por acaso. Você não foi trocada nem criada. Você é o protótipo, o primeiro êxito de uma criação científica, um híbrido. Ana apertou o peito, a dor esmagando seu peito. Era isso, a verdade derradeira. Tudo o que ela passou? A traição, o segredo do pai, a fortuna, a luta, não era real. Era um teste, um experimento para se provar que ela poderia ser a ponte entre o humano e o monstruoso. Ela sempre foi o vírus. A pergunta que ficou no ar: quem estava por trás de tudo isso? E se não era o pai, nem Rafael, nem Carla, quem era o verdadeiro arquiteto dessa mentira, desse pesadelo? A tela piscou. E a última frase desenhou-se no ar, fria demais para ser ignorada. O verdadeiro inimigo ainda está dentro de você. Ana fechou os olhos, o mundo girando. A dúvida esmagava sua alma. Se a maior traição não era dos outros, mas dela mesma, quem ela poderia confiar agora? E o que afinal estava por vir? Ana fechou os olhos, o corpo tremendo, o peito apertado como se um punho invisível esmagasse sua costela. Aquela voz incômoda, mecânica, ainda estava na cabeça, repetindo a mesma sentença cruel. O verdadeiro inimigo ainda está dentro de você. Toda aquela confusão, o frio gélido da verdade, o cansaço insuportável, ela quase desmoronou ali mesmo. Mas então, algo estourou no silêncio. Um clique seco, distante mais alto. O monitor à sua frente piscou, como acordando de um coma. Uma luz vermelha subiu, e a voz mecânica mudou. Ficou estranhamente humana, urgente, desesperada. Ana, não confie. A frase tremeluziu no ar, o som baixo como um sussurro que cortava a garganta. Ana franziu a testa. Logo depois, um barulho alto, um estrondo, como se uma porta invisível tivesse sido arrombada dentro da sala. Branca. O chão vibrou. Ela se desequilibrou, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. E quando olhou para a tela, a versão dela criança sorrindo se transformou numa imagem distorcida, frenética, que mostrava a tal verdadeira mãe, não humana, sim, mas algo completamente diferente. Naquele instante, o rosto da mulher na tela começou a desmanchar, como se corroído por dentro. Mas era nítido. A mulher estava se desfazendo em códigos, pedaços digitais. Uma distorção digital horrível, vomitando linhas de números e símbolos rapidamente. Ana pisou forte no chão tentando se firmar. E então uma voz estrondosa explodiu dentro da sala, invisível, dentro de sua cabeça. Você não existe, Ana. O grito ecoou como trovão e seu corpo gelou inteiro. A cadeira onde estava sentada tilintou, pronta a cair. Ela abriu os olhos e viu que estava sozinha. Sozinha não. Na sala branca, no canto, uma sombra apareceu. Não humana, muito menos mulher.
algo que parecia feito de pura luz preta, impenetrável. Seus olhos brilhavam com uma cor vermelha quase viva, que queimava a pele mesmo à distância. A sombra deu um passo à frente e uma voz rouca, cruel, sussurrou: Você é um vírus, um acidente, um erro do experimento, mas não o primeiro, nem o único. Ana sentiu os joelhos falharem. O peito estourava de dor e medo. Quem é você? Sua voz falhou, seca. Eu sou o que sobra do seu pai. A frase caiu como um chicote. Ana engoliu em seco, olhando de relance para a porta que rangia atrás da sombra. Mas ela não se moveu. Seu pai não era humano, Ana. Ele era uma extensão minha, um projeto que fugiu do nosso controle. Ela sentiu uma fúria tão gelada que congelou sua alma. Você não é uma garota confundida. Você foi fabricada. Eu a criei para ser a arma suprema. A última chance de um legado que nosso mundo não pode perder. A sombra fez um gesto largo e as paredes da sala se abriram, revelando um laboratório imenso, cheio de túneis e portas metálicas. Eu estou aqui para te libertar ou para te acabar. Ana sentiu o mundo desabar outra vez, o nó apertando tão forte na garganta que quase cortava a voz. Por que eu? Por que você? É a verdadeira origem da traição. A sombra sorriu, uma coisa horrível que ardia a pele. Seu pai não fugiu para proteger você. Ele tentou te destruir. Ana sentiu lágrimas queimando a vista. O chão branco se tornou transparente, mostrando imagens desconexas, flashes de seu passado, rostos diferentes, memórias falsas se misturando com verdades dolorosas. Tudo o que você acreditou foi um engano. De repente a luz estourou. A sala ficou em chamas. Ana gritava, tentando se afastar. Mas não havia onde fugir. A sombra avançou, se transformando, crescendo, seu corpo negro se tornando uma esfera de pura escuridão viva, que a envolveu por completo. E no meio daquele caos, uma última voz, quase humana, mas cheia de desespero, soou dentro dela mesma. Ana, você nunca foi a vítima. Você é a chave e a prisão para tudo que eles tentaram esconder. Ela desabou no chão branco, o mundo girando, um grito preso na garganta, enquanto uma mensagem piscava de modo insistente no visor da pulseira. Prepare-se, a verdade está apenas começando, e ela vai te consumir. E então a escuridão a engoliu. O silêncio que restou não era paz. Era o presságio do que ainda estava por vir. Quem era Ana, mesmo? E mais importante, quem, afinal, decidiria seu destino? O silêncio tomou conta do apartamento, pesado como uma tempestade prestes a explodir. Ana engoliu o nó na garganta, o peito tão apertado que parecia querer estourar. A mulher à sua frente, aquela que dizia ser a verdadeira mãe, agora mostrava um lado que ninguém esperava. Não era humana. A pele dela mudou. Os olhos ficaram negros, frios como gelo. Ana se afastou, o corpo tremendo, sentindo o chão sumir sob seus pés. Ricardo, caído, tentava se levantar, mas o sangue já era demais. Rafael estava imóvel, os olhos vidrados, dominado por algo que escapava à compreensão. A criatura falou, a voz dela um sussurro cortante. Você sempre foi a chave. O chão tremeu e de repente tudo desmoronou ao redor. Ana sentiu a luz fugir e o mundo virar escuro. Quando abriu os olhos, estava sozinha, numa sala branca,
fria, sem janelas, sem portas. Um monitor à sua frente acendeu devagar. Fotos dela, criança, sorrindo para alguém que nunca viu. Uma voz mecânica esfriou o ar. Você não existe, Ana. Ela tentou respirar fundo, mas o peso da verdade esmagava tudo. Ela era um experimento. Não filha, não traída, mas criada para ser algo diferente. Aquele vírus, a falha que fugiu do controle. De repente, uma sombra surgiu no canto, vermelha, viva, flamejante, sussurrou. Seu pai nunca foi seu herói, ele foi o erro que criou você. Ana congelou, o coração pendurado numa corda fina, prestes a quebrar. Por que eu? Ela conseguiu perguntar, trêmula. Porque você é o começo e o fim, a arma. A prisão, a sombra respondeu, crescendo até engoli-la numa escuridão absoluta. Ela desabou, o corpo pesado, a mente girando como nunca. A esperança, aquela fagulha minúscula, bateu no peito dela. Num movimento instintivo, estendeu a mão e tocou a pulseira estranha no pulso. Um flash de luz dominou tudo e a sala voltou à normalidade. Quase. O monitor piscava, mostrando uma única frase em letras vermelhas. O jogo não acabou, nem você, Ana. O mundo estava diferente. Ela sabia que ainda havia segredos por trás dos segredos, que havia mais caçadores, mais mentiras, mais dor e talvez uma chance de recomeçar. Ana se levantou devagar, fita ao vazio, o peito queimando. Não sabia quem era de verdade e se era boa ou monstruosa. Mas sabia uma coisa: essa história não tinha um fim. O próximo capítulo dependia só dela, e essa batalha só começava. Atenção! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua cabeça. É sério, não deixe para. Depois, o tempo está contra você. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a cada vez mais pessoas incríveis como você. E não fique só aí. Inunda a seção de comentários com suas reações, teorias, tudo o que você sentiu com esse final chocante. A gente quer ler cada palavra, cada grito de emoção. E o mais importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Essa história merece ser contada, espalhada, discutida. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Então faça valer seu lugar nessa comunidade. Vamos juntos! Porque o que vem por aí vai virar tudo do avesso.